Olá, meus queridos navegantes, quem fala aqui é o Capitão Raposão. E como eu prometi no vídeo anterior, hoje eu vou contar um pouco do que foi a aventura deste meu novo business, que se chama Los Clandestinos. Nada oficial, como bem diz o nome, né? Ainda não abri empresa, não pago imposto, mas a minha ideia foi de que eu comprei um barquinho no leilão. Esta coisinha linda aí que vocês podem ver, que na foto não tá tão linda, mas a beleza está nos olhos de quem vê, né? Nem tanto, né? Beleza tem os seus padrões e tudo mais, mas é aquilo. Aqui na Holanda, como é um país muito rico financeiramente, é fácil de você adquirir as coisas. O mais difícil é você manter as coisas, porque manutenção é caro, né? A mão de obra alheia é caro aqui, e espaço, né? É um país muito pequeno. Então, assim, bastante pessoas abandonam os barcos, ou, sei lá, não pagam os impostos, etc. Qualquer motivo que seja. Eu sempre fico olhando barquinhos, e carro, motos e afins, coisas que eu vejo que é fácil de limpar, dar um tapa e vender, né? Com um pouquinho de lucro. E é isso, né? Então, já de um bom tempo eu venho tentando achar uma profissão que me traga a satisfação de poder ganhar um dinheiro mais do que apenas salário mínimo, né? Porque a nossa vida é limitada. Nesta sociedade criada com este capitalismo, dinheiro, uma ferramenta, se torna liberdade, se torna uma ferramenta de poder, né? Tanto poder sobre os outros, quanto poder sobre si, né? Que é o que mais me interessa, não o poder sobre os outros, mas o poder sobre mim, de ter a liberdade de falar, hoje eu não vou trabalhar, como hoje um dia de chuva e tempestade, né? Por minhas contas serem baixinhas e eu ter um pouquinho de flexibilidade financeira, eu posso escolher hoje não trabalhar. Isso é uma maravilha, né? Isso é um privilégio que eu tenho e que eu adoraria estender isso para os outros. Aí entra a parte do poder sobre a vida dos outros, se assim a pessoa quiser, claro, sem impor. Então, a minha escolha, em já um bom tempo, ano passado eu não consegui, porque eu comprei esse barco, troquei, né, pelo outro, e estava vendendo um outro barco de um amigo, e trazendo um outro barco também do norte da Holanda até aqui. Foi um mês de viagem, né, que eu tive que ir e voltar várias vezes. Foi uma bela aventura. Eu tenho que qualquer dia editar esse vídeo dessa história também. Mas vamos lá, voltar. Não consegui fazer isso no passado. Esse ano eu consegui. Achei esse barquinho aí, bem baratinho, né? No leilão da prefeitura de Amsterdã, né? Que a polícia apreendeu o barco, qualquer motivo que seja. E aí eu fui, consegui, né, dar os meus lances e tal. Consegui pegar o barco. Foi uma loucura, né? O barco não tinha motor. Então eu tive que arranjar um motor usado também, comprar, né, pagar, gastei minhas economias todas. Consegui um motor usado, testei por 2 dias ali com um vizinho meu no dinghy, né, no barquinho de borracha dele. Fomos no mar 1 hora, rodei por aqui e tudo mais. Falei, beleza, o motor funciona, está testado. Eu comprei o barco na segunda-feira, na terça-feira eles me deram a confirmação de que o barco era meu e que eu tinha que buscar no sábado. Então foi essa correria e ao mesmo tempo eu estava trabalhando e tudo mais, né? Né? O motivo disso tudo, se você ver o vídeo anterior, né, do Mude-se a Si, né, você vai entender que é basicamente isso. Eu não estou satisfeito com o meu trabalho atual de delivery, porque é um trabalho que está praticamente total automatizado, onde eu fico interagindo com prompts e números numa tela que dizem o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, e que não são justos, que não estão pensando no meu próprio bem, que não são nem inteligentes, porque é uma burrice que quem sabe melhor como fazer um delivery é a pessoa que faz o delivery, né? Não alguém sentadinho ali atrás do computador que criou prompts para automatizar isso e tudo mais. Então, eu estou sendo explorado, eu estou sendo roubado, né? E aí, vou ficar reclamando só, né? Gostoso reclamar, mas não é só isso. Então eu decidi, né, já, e consegui, graças à minha disciplina, ao meu esforço e aos meus privilégios e tremenda sorte também, né? Então não é só, né, meritocracia, né? Existe até certo tipo de meritocracia, mas claro, né, pela sua melanina, onde você nasceu, o quanto, né,
que você tem quando nasceu e soube manter isso, existe uma certa meritocracia, né? Do qual, por exemplo, cuidar do meu corpo, ser saudável, eu tenho a meritocracia. Se eu escovar o dente todo dia, eu tenho dentinhos saudáveis. Mas a vida é a vida, querido. Eu posso escorregar aqui no deck, enfiar os dentes ali na madeira e ficar banguela aí e tudo mais, entendeu? Então ter que gastar rios de dinheiro com dentistas, e aí cadê a meritocracia nessa hora, né? Então não vamos julgar, né, a vida alheia, mas eu estou falando da minha vida no meu próprio... Tá, entendeu? Então, o dia que eu fui buscar esse barco, foi uma aventura. Tinha uma amiga minha me visitando aqui, falei pra ela, falei, você tá afim de uma aventura furada, né? Vamos comigo. E peguei esse motor, né? Como eu disse, testei ele bem antes. O que eu pude fazer dentro das minhas limitações de tempo e dinheiro, eu fiz. Cheguei lá, carreguei 200 metros, aquele motor pesado. O policial até me ajudou a instalar o motor. Liguei, né? O motor. Vamos lá, beleza. Solta a corda aí, seu polícia. Obrigado, tchau, né? Nada. Falei, caraca, e agora, né? Eu olhei e tal, e parecia que tava no neutro, se acelerava e não ia. Fiquei mexendo ali no motor e tal, né? Não consegui, já aquela cara, e o policial já me olhando de tipo, cara, né? Se não tirar o barco, perdeu o dinheiro, o barco fica ali mesmo. E pronto, boa sorte, vou tentar comprar o barco de novo no leilão. E já aquela pressão, né? E eu, caramba, e agora, não sei o que, tentando descobrir. Vi lá um cabinho, peguei o arame assim, né? Fui ver o que era o arame. Eu falei, ah, tá, esse arame tá solto. Me sai o arame na mão. Aí eu... vamos lá, já passei por pior, é uma aventura, né? Aí teve esse cara, tava passando, um holandês, né? Perguntou se eu queria ajuda. Eu falei, venha, né? Duas cabeças, dependendo da cabeça, pensa melhor que uma. E ele me apontou e falou, tem que descobrir onde é que é esse encaixe. Aqui, beleza. Aí corri lá no carro, busquei as ferramentas, consegui encaixar. Não tinha ré, só tinha pra frente. Não tinha neutro, né? Falei, tá, pelo menos é igual a vida, a gente só pode ir pra frente, não pode voltar, né? Então, vambora. Aí até eu agradeci o cara, né? E falei, mas você veio buscar um barco aqui também? Ele falou, sim, eu também, né? Peguei um barco no leilão, um barco bem maior do que esse meu. E falei, mas você tem motor e tal? Ele falou, não, um amigo meu ia vir me buscar, mas pelo jeito o cara, né, furou e não vai vir. Eu falei, não, cara, vamos aí, eu te puxo, né? Você me ajudou, não custa nada eu te ajudar. Foi apenas o começo da aventura. Era para ser uma coisa simples, colocar um motor ali, tirar e procurar uma vaga em algum dos canais de Amsterdã. Mas não, meu querido amigo, não. As minhas aventuras nunca são simples, né? Consegui sair, peguei o barco dele, a gente amarrou a corda, né? Só que assim, a corda, isso que eu falo, são coisas que eu vou aprendendo fazendo, né? A corda do jeito que a gente amarrou, deixou uma folga para ter uma distância entre um barco e outro, né? Eu falei, beleza, tá pronto, tá. Aí, como eu tava com o motor sem neutro, né? Eu desliguei e o motor, eu falei, tá, beleza, tá pronto, vamos ligar. O barco voltou e a corda afrouxou, eu liguei o motor, a corda entrou na hélice. Sorte que tem um dispositivo que trava o motor ali, não deixa ele ficar rodando. Consegui enfiar ali com as metades do corpo na água para arrancar a corda, desenrolar, liguei, beleza, funciona, vamos lá, né? Estamos indo e é o canal norte de Amsterdã, que é um canal bem grande, são vários barcos de carga, né? Então tem aqueles navios bem grandes passando por ali. Quando tá vento, e aqui, né, boa parte do tempo tá vento, faz umas ondinhas, mas nada tão grave nesse dia. E era mais só essa coisa de, poxa, eu tô forçando meu motor, puxando um barco bem maior do que o barco que eu estava, né, com todo o peso e tudo mais, contra o vento no canal, sendo arrastado de lado pelo vento, tentando compensar e tal, né? Então é um level hard, né? Não obstante, estou eu ali, né, aqueles momentos tensos e tal, e o cara falou, não, tem que atravessar tudo, era uma hora de distância, né, porque em barco é tudo bem mais devagar, e depende, né, do barco, do motor que você tem. Mas normalmente é bem devagar. E aí me vem a Douane, a polícia de fronteira, né, com a sua lancha e tudo mais, e conversou com o holandês. Eu não consegui ouvir o motor aqui na minha orelha, né, eu tentando ouvir, ainda mais em holandês. Aí o cara falou pra mim, falou assim, alguém passou um rádio
falou que tem um cara com cara de traficante, né, puxando o barquinho e que provavelmente no barco de trás está cheio de droga, né, de cocaína e tudo mais. Pediram para a polícia ir lá averiguar. Aí o cara explicou, falou, não, a gente acabou de tirar do leilão, né, o barco e tal, estamos levando lá para onde tem uma rampa que ele ia tirar o barco d'água. E o policial, ok, né, tá, foi embora. Ok, passou uns 15, 20 minutos, voltou a polícia. Eu falei, agora, o que eles querem da vida, né? Aí eles foram gentis, deram risada da gente, claro, tiraram um sarrinho, né? E falaram assim, não, onde que vocês vão? A gente apontou lá pra onde, eles falaram, não, beleza, a gente faz a escolta pra vocês, né? Pra proteger, porque ele viu, tava difícil, né? Puxando o barquinho e tudo mais. E tem muito, né? O tráfego de navios ali é muito e tem, né? Seus riscos. E aí eles abriram o refrigerante ali, deram risada e tal, e foram do nosso lado fazendo a escolta. Foi engraçado que em questão de 15 minutos eu fui de traficante para presidente, né? Tendo até a sua própria escolta e tudo mais, e foram bem legais, né? Até a hora de atravessar o canal, que é a parte mais perigosa, né? Porque vem barco de um lado e do outro, e você tem que calcular bem a distância, a velocidade, e eu estava puxando o barco, então minha velocidade era bem baixa, né? Mas conseguimos, deixamos o barco lá e tudo mais, né? Como eu não tinha tempo eu tinha que trabalhar, tinha que fazer outras coisas, né? Eu deixei o barco por lá e voltei no dia seguinte. E aqui em Amsterdã, né? Tô contando um pouco dessa aventura mais pela curiosidade desse mundo de navios, né, e tudo, e aquela coisa, né, no Instagram, no Facebook, normalmente você vê a parte bonita, né, a fotinha legal e tudo mais, né, mas é muito perrengue que se passa, assim, para quem gosta de barco, quer ter barco, né, para quem já tem, vai concordar comigo que, assim, 70% do ter um barco é manutenção, principalmente de motor, né. É um saco isso. Para mim, realmente, o meu ponto mais fraco na questão de barco é o motor, né? E então não é fácil. Não é fácil, né? No dia seguinte eu peguei no barco, atravessei, voltei o canal, né? Pelo canal norte ali de Amsterdã, bem aberto e tudo mais, sem nenhum problema. Aí na hora que eu fui entrar, agora tem uma restrição a partir desse ano, que na parte antiga de Amsterdã, Amsterdã é como se fosse um U, assim, né? Imagina o mapa de cima, é como se fosse um U. E são várias ilhazinhas entre os canais, né? E então ali nessa parte antiga, histórica, você agora só pode entrar com um barco elétrico, né? Que é uma maneira de proteger o meio ambiente, mas é uma maneira bem tosca de botar isso do pobre, né? Porque os cruzeiros ali param em frente ao porto de Amsterdã e o consumo energético e poluente deles é quase o equivalente ao que a cidade inteira consome por dia, né? Então, para eles ok, porque, né, muito dinheiro no bolso pode se poluir. Agora os pobres dá seus pulos em comprar um motor elétrico que ainda é caro, né, que ainda não tem uma potência suficiente quanto um motor mais barato a gasolina e tudo mais. Mas ok, eu não sou um suicida, um sociopata, eu sou a favor de a gente preservar o meio ambiente, não ferrar com a natureza, né, ter equilíbrio. Não vou entrar muito na discussão de que você tirar lítio de minas, né, usando trabalho escravo ou semi-escravo, né, transportando tudo isso, monopolizando indústrias que são poluentes para construir baterias e tudo mais, né, seria realmente benéfico ao meio ambiente. Se não fosse uma obsolescência programada, né, de você ter um motor que vai funcionar só 5 anos depois joga fora, e a bateria também, aí eu concordaria de falar, sim, maravilhoso, bora todo mundo botar seus motores elétricos, né, mas não é o assunto do vídeo de hoje. Pois bem, peguei o barquinho no dia seguinte, cheguei no perto do centro ali, olhei o canal, aí vi uma placa com um motor desses de polpa, igualzinho o meu, e o proibido ali, né? E eu, puta, de longe já assustei, falei, não, deixa eu voltar, né? Não quero dar de cara com a polícia. E voltei na contramão, porque eu deveria ter atravessado o canal. Existem regras. Aqui na Holanda, se você tem um barco menos de 15 metros, você não precisa ter, e não vai mais do que 25 km por hora, você não precisa ter carta, né, de navegação. Só que você precisa ter uma noção das regras, né? Então é mais ou menos igual carro, no sentido de que há um sentido para ir e um sentido para voltar, né? Então
eu sabia disso, né? Mas eu pensei, falei, poxa, eu vou ter que cruzar esse canal, acho que tem uns 200, 300 metros de largura. Falei, pô, eu vou ter que cruzar ali para fazer 200 metros para cá e depois entrar no próximo canal. Falei, deixa eu só entrar à esquerda. E dei de cara com a polícia. Aí não é racismo, né? Não posso falar nada. Policial, vem cá, bonitinha. Tem carteira de navegação? Eu falei, não. Ele falou, tudo bem, mas você tem que saber as regras, né? Me deu um panfletinho, né? Eu pedi desculpa, eu falei, cara, eu olhei a placa, assustei, né? Motor elétrico e tal, não sei se pode entrar ali ou não. Ele falou, não, aquele canal pode entrar, né? E depois que eu vi que é o proibido o motor a 2 tempos, que é aquele que mistura com óleo, né, na gasolina e sai muita fumaça. Então eu falei, ok, me desculpa, né? Ainda dei o migué de que, não, eu sou um navegante iniciante e tal, não sei muito das coisas e tal, parará, né? Porque realmente eu tô mais acostumado com o mar, então com o mar não tem tanto essas regras assim de direita e esquerda, sabe? O mar é abertão, você tá vindo um barco, você desvia a sua rota para não entrar em rota de colisão, né? Mas também tem as suas regras, né? Então o policial, né, me perdoou, falou, te dou uma advertência e tudo mais. E desde então, né, eu tenho limpado o barquinho, eu tenho reformado algumas coisas, já pensado. Como vocês podem ver aí em algumas fotos, eu tenho levado amigos para dar uma voltinha, né? Ainda não estou cobrando nada de ninguém, né? Porque a minha ideia por agora, entender as rotas, né, o tempo de rotas, o que é bonito. Eu já conheço muito bem Amsterdã, de já ter rodado mais de 20 mil quilômetros ali de bicicleta, de moto, de caminhãozinho, de carro, né, dentro da cidade. Não é uma cidade tão grande em comparação a São Paulo, da onde eu venho, né? Acho que são 700 mil habitantes, só que são 19 milhões de turistas ao ano, então é uma cidade que, que beira aí mais ou menos o seu 1 milhão de pessoas, né, diariamente. Então, eu preciso ainda desenvolver a rota, né, fazer esse storytelling, né, essa contação de história, estudar mais a história, né, que eu gosto de como foi criada essa sociedade, né, de como a Holanda sempre foi um refúgio de quem pensa diferente, de quem ia contra as normas, né, de pessoas visionárias, de filósofos e tudo mais, tanto que esse barquinho aqui chama Baruch Spinoza, o famoso Bento Spinoza, né, que é um filósofo do século XVI, da famosa Golden Age, dos séculos da Era de Ouro, né? E, claro, a Era de Ouro foi baseada em escravidão, né, em muito genocídio, muito sofrimento para outros, mas muito ouro para aqui, né? E foi assim que Amsterdã se tornou uma das cidades mais importantes do mundo, né, na sua época. Hoje ainda tem a sua grande influência, né, e toda a riqueza, toda a infraestrutura da Holanda foi graças a essa exploração alheia e tudo mais, né? Que, assim, existe a parte fantástica, admirável da luta contra o mar, contra a natureza, né, da engenhosidade humana e tudo mais, que é uma coisa que eu estou passando agora, neste momento atual dessa história, né, minha e do país. Só que, diferente do que fizeram, eu não quero explorar os alheios, não quero, né, que esse meu ganho, que essa minha época de ouro seja na base da desgraça de outros países, né? E hoje em dia, nós brasileiros falamos português porque a Holanda desistiu da briga com Portugal na questão de dominar o Brasil, né? Para quem não sabe, a Recife, já morei na Recife, cidadezinha bonitinha, tem ali na parte central ali os canais e umas casinhas iguaizinhos aqui em Amsterdã, né, igual da Holanda, por causa dessa influência que a Holanda teve por algumas dezenas de anos, eu creio que sim, né, ainda não estou tão seguro na questão da história colonial do Brasil e Holanda, mas faz parte. Tem Olambra aí também perto de São Paulo, né, então tem essa influência holandesa no Brasil. Pois bem, nesse meu início do meu novo negócio, né, eu já tive meus primeiros clientes pagantes há 2 dias atrás, uma família, amigos de um dos navegantes aqui, e... ah, que legal!
né? Não é fácil não, não é fácil não. Cheguei lá, né? Tentei preparar o motor elétrico, não deu tempo, né, de fazer o teste e tudo mais, então foi a gasolina mesmo. Fiz 1 hora de viagem que eu tinha que dar a volta na cidade inteira para buscar ali a família, coloquei nos barcos, bem-vindos e tudo mais, tarará, vamos lá, expliquei, né, que eles seriam meus primeiros clientes, que eu ainda estava começando e tudo mais. Expliquei um pouco da história da Holanda. E aí, vamos lá, liga o motor acelerando com tudo, eles já assustaram, aquela cara de, eita, que furada que eu entrei, né? E... falei, tá bom, não vai dar tempo de eu ficar regulando o motor agora aqui, ajeitando, tinha até as ferramentas e tal. E aí, o que que eu fiz? Tirei o que regula o acelerador, né? E fui com o meu dedinho ali, né? Como vocês podem ver aí nesse vídeo que eu gravei. Na vertical, mas dá pra ver. Primeiro cliente pagante não ficou tão satisfeito, mas tá bom. E aí, né, depois dessa... Mas hoje em dia eu enxergo mais assim essas desaventuras, né, que acontecem como aprendizado. Não dá pra ficar se castigando e ai, que sofrido, né? Como diz um amigo meu argentino, pobrecito show, né? Não dá, cara, não dá. É a vida, acontece, expliquei, né? Até falei, ó, quiser descontaço aí do que não, né? Dos perrengues. O cara falou, não, tranquilo, gostou do barco, ficou feliz, né? Ficou só triste de não poder passar na parte histórica por causa dessa limitação do motor elétrico, né? Mas isso em breve se acabará. Então, esse é um pouco do meu início, desse meu negócio, né? Um pouco de lições de vida, também da gente tentar, cara, não ter vergonha, sabe? De ter um pouco do que é ser criança, sabe? Esse espírito de aventura. Eu entendo tudo de motor? Não. Eu vou ficar ali, né, pagando de o entendedor na frente do cliente? Não, fui honesto, né? Eu acho que quando você tenta ser autêntico e honesto com as pessoas, elas enxergam isso e se elas tiverem um mínimo de empatia, vão entender, sabe? Vão entender que você é humano, cara, você não precisa, né? Às vezes eu vejo as pessoas fingindo que são perfeitas e tudo mais para mascarar uma inseguridade, mas eu acho que uma insegurança, mas eu acho que isso é pior, né? Então tá aí um pouco de quem sou eu, das minhas aventuras, do tanto que é bater cabeça, né? Porque aqui nas mídias sociais, assim, o cara, ele edita de uma forma que mostre como ele é o cara, e aí é muito fácil você olhar, assim, um videozinho de 1 minutinho, aquela progressividade, né, do sucesso e tudo mais, né? E aquilo, cara, eu já me considero bem sucedido nesse meu business, porque eu meti a cara, eu tentei, entende? Eu tive ajuda de amigos, de familiares, eu já pude proporcionar passeios legais para amigos e vizinhos, né? Tô tendo a ajuda ainda, né? Não é uma coisa que eu tive, ainda tô tendo, ninguém é totalmente independente, né? Apesar de eu buscar a minha autarquia, da minha independência, mas é aquilo, é uma interdependência, né? A gente, ninguém se autopare, né? Se autonasce, faz sexo consigo mesmo, é hermafrodita, e aí se nutre e tal, e se educa e tudo mais, não, né? Não é esse tipo de independência que eu quero dizer, né? É uma de mais autonomia, de você conseguir carregar o seu próprio peso e as suas responsabilidades e ajudando os outros a fazer o mesmo também, porque, né, essas responsabilidades também são interdependentes entre outras pessoas. Pois bem, esta é mais uma das minhas aventuras furadas e ainda bem o barco ainda não afundou, é um barco de ferro, é mais difícil, mas é tranquilo. E aí, se você quiser, não desistiu, me acompanhou aqui até o final, né? Vou dar uma de youtuber. Escreve aí, eu acompanhei até o final, me dá desconto, Capitão Raposão, né? Se alguém vier, tiver o dinheiro aí ou a oportunidade de vir aqui para Holanda, né? E você é um dos meus seguidores, das 7 seguidores que eu tenho no meu canal, você vai ganhar um descontaço em dar uma voltinha com o Capitão Raposão, né? Tanto para quem quiser aprender história, tanto para só dar uma voltinha e apreciar a beleza do urbanismo, né, e da arquitetura da cidade. É super bem-vindo e acompanhe aí um tostão da minha vida do navegante. Tiver perguntas, curiosidades e tudo mais, fica à vontade. E é isso. Em breve
tudo dando certo, eu vou postar um vídeo um pouquinho do que é a história aqui de Amsterdã, né? E que faz parte da história da Holanda. E é isso, acompanhe nos próximos episódios as aventuras do Capitão Raposão.